Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos o trabalho da 38ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para marcar as suas presenças. Vamos aguardar o computador liberar para que a gente marque a presença. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Item primeiro, secretário para a leitura. Pela ordem. Guto, pela ordem. Vamos lá. Presidente, brevemente aqui pelo 151, provavelmente nem use os 2 minutos os quais eu tenho direito pela palavra nesse momento. Tem a palavra pelo 151. Mas eu não poderia deixar de registrar nesse dia, em nome do Auriel, da Fran, que estão na nossa assessoria, parabenizar todos os psicólogos. Hoje, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo, uma profissão que começou ali por volta de 1960, muito importante para toda a sociedade. Ainda no período remoto, mais recente da pandemia, essa categoria profissional exerceu um papel fundamental para a saúde mental, para o equilíbrio da sociedade. Acho que acendeu, desde então, uma chama, um alerta para a importância da atuação dos psicólogos, psiquiatras na saúde pública e particular, não só na cidade de Guarulhos, mas no Brasil. São aqueles profissionais que nos ajudam a restabilizar em momentos de crise, que atendem as crianças, os idosos, os adultos, porque todos nós, afinal de contas, temos os nossos problemas, temos os nossos medos, os nossos receios e as nossas alegrias também. Então, é fundamental que essa casa, nesse dia especial, parabenize essa categoria e nós aqui como vereadores, eu como vereador também, dentro da atuação do nosso mandato, fortalecer política pública de saúde mental, defender a contratação de mais psicólogos e psiquiatras para atender na rede pública, ambulatórios de saúde mental nas UBSs. Hoje mais cedo estivemos com o secretário de saúde numa agenda tratando sobre as demandas da saúde, fica aqui também essa sugestão, obviamente que dentro do possível, nós sabemos as limitações orçamentárias que a cidade enfrenta e também uma demanda muito importante que é do atendimento psicológico dentro das escolas. Mas a gente sabe, como eu já disse, das limitações orçamentárias, mas é importante fazer esse debate e incentivar cada vez mais que as escolas, que os ambientes escolares tenham psicólogos para identificar problemas com as nossas crianças, problemas que muitas vezes acontecem, inclusive, fora da sala de aula em suas residências, e tenham ali profissionais preparados para lidar com isso, identificar, e a gente ter uma sociedade mais saudável. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, podemos tocar então? Item primeiro, secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 336/25. Altera a lei 8.361 de 2025, que dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta do município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Para discutir, presidente. Consulta a casa do presidente do projeto e objeto de deliberação. Para discutir. Para encaminhar. Para encaminhar, tem a palavra. Bom, presidente, eu me inscrevi para encaminhar esse projeto e já antecipo dizendo que vou votar favorável, porque esse é o projeto que corrige o que eu denunciei em algumas sessões atrás sobre o equívoco, por nós termos aprovado no afogadilho a reestruturação da prefeitura e não ter levado em conta a alteração que foi feita referente à gerência de saúde 1 e à gerência de saúde 2, onde estava sendo exigido que o profissional para ocupar esse cargo deveria ter ensino superior específico na área da saúde. E foi um problema que a própria prefeitura criou para a própria prefeitura, porque diversos gerentes ficariam fora da lei, porque muitas pessoas, até julho de 2025, ocupavam esse cargo e não tinham formação superior específica na área da saúde, ou seja,
se não tivesse essa correção, que a prefeitura não prestou atenção antes de mandar para casa, que no afogadilho daquela última sessão que perdurou a madrugada, foi aprovado, certamente nós também, a Câmara Municipal, também estaria contribuindo para um caos na saúde. Imaginem vocês, as unidades ficarem sem gerência. Portanto, eu vou encaminhar favorável e quero reafirmar que essa vereadora, o nosso mandato, vai seguir analisando todos os projetos que vierem do Executivo para garantir que situações como essa, que criariam um prejuízo, mais um prejuízo para a saúde de Guarulhos, não aconteça com outras áreas aqui da administração da nossa cidade. Então, encaminho o voto favorável. Obrigado, presidente. E essa pobre vereadora? Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Danilo. Ele foi no banheiro. Eu acho, ó, os dois? Não, ele foi no banheiro mesmo. Acho que tá um recado aí pra quem quiser se entender, tá vendo? Não sabe nunca. Eu não combinei isso, Geraldo. Eu falei que É encerrada a votação, consideradas as comissões. Item segundo. Leitura e deliberação do projeto de lei 346/25. Autoriza o Poder Executivo a ceder a título oneroso direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários. Autora, Prefeitura. Consulta a casa do presidente do projeto e objeto de deliberação. Para encaminhar, presidente. Tem a palavra. Fernanda. Bom, esse projeto, nós estamos falando aqui na deliberação, e eu sou contrária, e vou encaminhar contrário, pelo seguinte. Primeiro, que é um projeto que fala sobre cessão de crédito tributário e não tributário. Para quem está nos ouvindo aqui, para a imprensa e não sabe o que é isso, vender crédito tributário significa vender dívidas de impostos e de taxas, e não tributários, nós estamos falando de dívidas de natureza contratual, por exemplo, multas. Essa possibilidade, ela foi regulada recentemente pela Lei Complementar Federal, número 208 de 2024, que possibilita que isso aconteça, ou seja, é algo muito recente. E da pesquisa que nós fizemos, o único município que já apresentou um projeto de lei dessa mesma natureza foi o município de Presidente Prudente, que, aliás, o projeto do prefeito Lucas é muito parecido com o projeto de Presidente Prudente. Só que é o seguinte, tem algumas coisas que são bem diferentes, e a principal é que o projeto lá de Presidente Prudente prevê a criação de um fundo orçamentário e financeiro especial de investimento para realizar essa cessão onerosa. O projeto que veio aqui para casa diz que poderá criar, não cria. Ora, tinha que criar agora, junto. Isso não é minha avaliação. Outra questão relevante é que essa discussão, ela precisa ser feita de uma forma mais aprofundada, porque envolve questões muito complexas da cidade e que também precisa ficar de olho, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, porque esse tipo de transação pode ter alguma situação de desvantagem para o município.
Vereador Severino, algum custo vai ter para o município, ainda que não seja renúncia fiscal, ainda que não seja outros tipos de incentivo, certamente esse tipo de operação vai colocar a prefeitura no lugar de ter que avaliar quem é beneficiário e quem não é beneficiário desse tipo de cessão. E aí, eu quero informar aqui os vereadores e vereadoras e a imprensa, esse projeto do prefeito Lucas, ele foi para a Procuradoria do município. E sabe qual foi o parecer da Procuradoria? Contrário. E sabe por que foi contrário? Porque a Procuradoria elencou uma série de questões que precisava constar do projeto. Vou dar alguns exemplos. Precisava especificar os créditos passíveis de cessão. Alguém aqui sabe quais são os créditos que vão entrar nessa discussão? Pois é, o prefeito precisa apresentar. Ele também precisa estabelecer critérios objetivos para a valorização dos créditos. Isso também não está no projeto. Também nós precisamos que tenha um procedimento competitivo para a escolha do cessionário. Isso também não estava no projeto. Quem apontou isso não foi a vereadora Fernanda Curti, vereador Edmilson. Quem apontou foi a Procuradoria do município. E tem várias outras questões. Por exemplo, assegurem que a cessão não implique em assunção de risco pelo poder público, o que deverá ser demonstrado através de impacto financeiro atestado, que será a melhor medida que irá ao encontro do interesse público. Cadê o impacto financeiro que também não chegou para essa casa? Nós precisamos saber. Tem vários outros itens, como o diagnóstico da carteira de créditos, que essa casa também não foi informada, a avaliação do valor do mercado de créditos, essa casa também não foi informada, a análise de riscos e alternativas, precisa constar do projeto, o impacto orçamentário e financeiro, como eu falei, vereador Rômulo, essa casa precisa saber quais são os créditos, quem pode, qual é o impacto no nosso orçamento. Ou seja, essa casa precisa fazer uma discussão mais aprofundada, precisa ter audiência pública. A cidade de Guarulhos precisa saber o que está sendo feito com os tributos da nossa cidade, seja ele de natureza que for. E aí o curioso é que o prefeito pega esse projeto novamente, ajeita algumas coisas, vereador Luiz da Sede, e ao invés de mandar de novo para a Procuradoria do município, vereador Wellington Bezerra, ele devolve aqui para a Câmara sem passar pela Procuradoria do município. Por que não mandou para lá de novo? Teria outro parecer contrário da Procuradoria? Então, eu avalio que ainda na deliberação, a gente precisa debater essas questões, porque, por exemplo, tem no sistema da Prefeitura uma informação que para mim ela é muito interessante. Nós precisamos dos estudos técnicos. Só que hoje, vereador Carlos Veloso, esses estudos técnicos estão sob sigilo. Por que está sob sigilo? Não vai mandar o estudo técnico para essa casa? A Câmara Municipal de Guarulhos vai novamente votar um projeto para depois a gente ver que a própria prefeitura está gerando um problema para a cidade? Nós vamos votar sem conhecer quais são os estudos técnicos? Senhores, me desculpem, mas essa vereadora não vai votar um projeto tão complexo, de uma natureza tão relevante para a cidade, que tem relação direta com o orçamento público, sem que seja amparado no demonstrativo do impacto financeiro, nos estudos técnicos, e que a gente já no projeto diga quem é que vai regular e quais são os critérios. Para concluir, e quais são os critérios objetivos para a gente aprovar isso na cidade? Eu não quero aqui, depois que isso for aprovado, mostrar mais uma falha do projeto do governo e a gente ter que pedir para o governo mandar algum projeto de lei reparando mais uma vez um equívoco que o próprio governo criou. Então, já na deliberação, eu vou encaminhar o voto contrário a esse projeto. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar, Vai senhor caminhar, presidente. tem a palavra. Eu gostaria aqui também de me posicionar, primeiro, que esse projeto é um projeto que parece que ele não terá grandes impactos. Quem lê o projeto, fala, é um projeto que não tem grandes impactos, mas na verdade tem. Talvez os termos que nós
estamos usando aqui na tribuna, outros vereadores possam utilizar, ou mesmo da administração, não consegue traduzir exatamente o que isso significa na prática. Na prática significa o quê? A prefeitura tem devedores, pessoas físicas e jurídicas que devem impostos, que não pagaram multas, enfim, de diversas ordens, a prefeitura tem esses valores a receber. E o que acontece? Isso vai ser repassado por uma instituição financeira, por um banco. É isso que tem que ser dito. Quem é que vai cobrar essa dívida aprovada nesse projeto? Você vai deixar de dever, você que está me assistindo em casa, você vai deixar de dever para a prefeitura e vai passar a dever para um banco. Aí a pessoa vai falar, mas olha que bom, eu vou dever para um banco, acho que é melhor. Não. No Brasil, os bancos, as instituições financeiras, elas não querem que você pague o seu débito. Ela quer que você negocie, porque a dívida nunca é paga. Ela, quanto mais, não, o banco pode parcelar em 30 vezes, em 80 vezes, em 100 vezes, é isso que eles querem. Porque lá no final eles vão ganhar muito dinheiro de um valor inicial. Então vamos colocar aqui um exemplo claro. A dona Maria, o seu José, deve IPTU para a prefeitura, por conta da pandemia, por conta de dificuldade, uma situação de saúde que teve que aportar recursos para cuidar de algum parente e não conseguiu pagar. Para onde que vai? Vai para a dívida ativa. Aí a dona Maria e o seu José, eles devem lá R$10 mil de IPTU. O que vai acontecer? A prefeitura não vai cobrar mais. A prefeitura vai entregar para um banco. Sabe o que o banco vai fazer? Passar a ligar. Eu acho que uma boa parte que me ouve já ficou devendo alguma coisa. Eu já fiquei devendo. O que acontece? O seu telefone não para de tocar. E toca, e toca, e toca, a pessoa quer que você pague. Mas não é da onde você comprou, da onde você adquiriu. É um escritório contratado para poder cobrar. É o que vai acontecer. Com uma gravidade, vai passar toda essa responsabilidade para um banco que vai cobrar, que vai fazer essa cobrança. Aí vocês podem dizer assim, mas o banco vai cobrar igual a prefeitura. Não, também um engano, porque na verdade o banco vai entrar com todas as ações possíveis, inclusive para bloquear suas contas bancárias, porque é possível. Ou não? É possível. Se você deve, se a dívida está com o banco, o que eu faço? Não, mas eu não tenho nada para penhorar. Eu não tenho casa, moro de aluguel e tal, mas sempre há uma saída jurídica quando se quer cobrar. E sabe qual é a saída jurídica? Vai lá no salário dele. Bloqueia o seu salário. Aí não pode bloquear inteiro, é verdade, mas bloqueia primeiro, aí você contrata o advogado vai fazer o quê? Não pode bloquear, desconta só um percentual. E vai passar a descontar um percentual. Vocês estão entendendo que negócio lucrativo é esse? Vocês têm ideia de qual que é o valor de que nós estamos falando aqui? Não são milhões. São bilhões de reais de dívida. Aí vocês podem falar, mas olha, nós precisamos arrecadar de qualquer jeito. Eu digo aqui para vocês, vou falar dos aposentados. Os aposentados que devem IPTU, porque a prefeitura não conseguiu atualizar os pedidos de isenção. Aí a pessoa é aposentada com salário mínimo, não conseguiu atualizar, pediu lá, mas não veio resposta. Para onde que foi essa dívida? Dívida ativa. E se foi para a dívida ativa, ela vai cair aonde? Na mão do banco. Se está na mão da prefeitura, a prefeitura consegue fazer uma remissão, a prefeitura consegue negociar, a prefeitura tem instrumentos que pode perdoar essa dívida. Do jeito que está, anistia. Do jeito que está, o banco vai anistiar. Vocês já viram algum banco ligar para você para falar, olha, você está devendo R$ 1.500 aqui, mas fica tranquilo que nós estamos te anistiando. Fica tranquilo, não vamos mandar seu nome para lugar nenhum. É o contrário. Na verdade, o que está se fazendo, o que está se propondo é cobrar essas dívidas no mesmo padrão que a instituição financeira cobra. Por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, o projeto diz aqui que a cessão é título oneroso. Beleza? O que é título oneroso? Estou passando a dívida para lá, mas eles vão pagar alguma coisa para a prefeitura. É um percentual em cima da dívida? É um valor fixo? Qual que é o estoque da dívida? Quantos bilhões são? Todos serão cobrados? Ou tem um limite? Acima de tal valor, nós vamos cobrar. Abaixo de tal valor, não vamos cobrar. E eu até topo, viu, vereadora Fernanda? Eu até topo votar favorável nesse projeto aqui. Eu topo. Com um critério dos maiores devedores. Vamos começar a brincadeira? Então vamos fazer
fazer isso aqui com os maiores devedores primeiro, para ver se eles gostam? Vamos fazer com os maiores? Só com os maiores. Não, não está escrito aqui. Aonde está? Lá, os vereadores da base estão dizendo que vão ser com os maiores. Sempre essa brincadeira. Fica tranquilo. É igual a taxa do lixo. Fica tranquilo que não vai doer nada. E a taxa veio para todo mundo. Não está escrito em nenhum lugar. Se colocar aqui uma emenda dizendo, ó, os 150 maiores devedores da cidade vão ser cobrados através desse processo de securitização. Pode contar com o meu voto, eu vou votar favorável. Agora, colocar a Dona Maria e o seu José, que deve IPTU por dificuldade, junto com a Agroairport... Presidente. Para concluir. Colocar a Dona Maria, colocar o seu José, junto em grandes devedores como a Agroairport, junto em grandes devedores da especulação imobiliária em Guarulhos, eu não acho que seja certo. Eu não acho que seja certo. Se quiser pôr os grandões... Vamos aprovar isso aqui o mais rápido possível. Eu faço questão que, se não tiver funcionário na Câmara para levar lá para o prefeito publicar, eu mesmo vou correndo lá e levo. Porque o resto é brincadeira, a proposta, da forma como ela está aqui, porque não diz absolutamente nada sobre os critérios. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar. O complexo é complexo, mas tenha certeza, se o banco cobrar, não falei nem com o prefeito, se o banco cobrar... Com certeza ele vai em cima dos maiores. Com certeza. Banco não brinca. Banco vai onde tem a fonte e quem pode pagar. Tenha certeza disso, Edmilson. Que é complexo, é. Agora, que vai partir para cima dos grandes devedores, com absoluta certeza. É o que eu acho. Também não tenho certeza. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, a todos os pares, a todos que nos assistem, uma boa tarde a todos. A fala do colega vereador Edmilson tem alguns equívocos e que nós não podemos deixar de se manifestar. Principalmente quando a gente percebe que o projeto ele é bom para a cidade. E eu falo bom dizendo que a cidade tem 14 bilhões, vereador Lamé, de dívida ativa. São 14 bilhões de empresas, pessoas físicas, jurídicas, grandes devedores e que ao longo das décadas não pagaram a cidade. Não é só a questão do aeroporto internacional de Cumbica. São grandes empresas. Nós temos, por exemplo, uma empresa que eu, na vida privada, enquanto advogado, tenho muitas demandas contra essa empresa, chama-se Pérsico Pisaminglio. Essa empresa tem uma grande área na rodovia Presidente Dutra, uma grande área, acho que é a área mais desejada para fins de investimento na cidade de Guarulhos. É uma empresa que passou por um processo falimentar em 1997, voltou para a recuperação judicial, contudo, até esse momento, ela não saldou o IPTU que ela deve para a cidade, sua dívida tributária que chega aí próximo aos 200 milhões, senhor presidente, 200 milhões de reais. Nós temos a questão daquele pretenso shopping que iria existir aqui na região da Vila Fátima, também até hoje não se resolveu a questão do shopping e tem um grande passivo para com o município. Essa proposta, ela vem de encontro a resolver essa questão da dívida ativa, a resolver o efetivo interesse da cidade, buscando cobrar daqueles grandes devedores e não o pequenininho. Nós não podemos deixar de cobrar esses grandes devedores com eficiência. Nós não podemos esperar de um quadro de 80 procuradores que o município tem para os diversos passivos, civil, tributário, trabalhista, diversos contenciosos e querer que tenha eficiência. Não tem eficiência. Então, o município, através da lei complementar federal, aprovado na gestão do atual presidente da República, na gestão do presidente Lula, foi aprovada a lei complementar 208/24, dando valia à possibilidade da cessão de crédito das dívidas tributárias. Ao contrário, quando lá atrás, eu já estava nessa casa, em 2016, o secretário de Finanças da época, do ex-prefeito Sebastião Almeida, tentou nesta casa, por 2 oportunidades, securitizar a dívida pública. E naquele momento não tinha legislação, instrumento jurídico que dava guarida a esta pretensão. Hoje o momento é diferente.
É tanto que, inclusive, o Estado de São Paulo tem uma empresa própria dentro de uma característica de parceria chamada Companhia Paulista de Securitização, exatamente para tratar da questão da dívida pública. E aqui em Guarulhos não é diferente. O propósito é não deixar essa dívida de 14 bilhões, nós temos, todos nós, 14 bilhões a receber de diversos segmentos para com o município. E aí falta recurso para tudo. Falta recurso para as políticas públicas, para saneamento básico, para a infraestrutura. Não vai se vender aqui o que é do município. Vai fazer uma parceria com uma empresa habilitada, com uma empresa que tem capital próprio para isso, aprovada pela Comissão de Valores Imobiliários, aprovado pela legislação, e este será, entre aspas, aí um cobrador que vai auxiliar o município na cobrança deste passivo. O município não vai estar entregando os seus créditos por 10%, 20%, 30%. Vai ter um capital de retorno, uma taxa de retorno, como existe em qualquer transação, assim como os advogados, assim como os corretores de imóveis, toda atividade tem a sua taxa de retorno, e aqui não será diferente. Então, vai se negociar algo dessa natureza. E, para isso, conforme a Lei Complementar 208, a Lei Complementar Federal 208/24, precisa ser aprovado nas suas respectivas casas aqui na Câmara Municipal, a nível local, nós precisamos aprovar essa lei. Então, isso vem de encontro e buscar recurso para a cidade. Nós não podemos ficar com um orçamento de 7 bilhões, onde a cidade precisa de 10, de 12 bilhões, e o orçamento não cresce, preocupado, inclusive, que precisamos melhorar essa questão da captação de recursos da cidade, pensando na reforma tributária, que daqui a 2 anos vai entrar em vigor, e essa média de recursos é importante para definir qual é o repasse para os próximos 30, 40, 50 anos na reforma tributária, repito, que vai existir. Então, não pode simplesmente a gente criticar, politicar e achar que aqui nós estamos entregando o patrimônio público para terceiro, não. Nós estamos trazendo terceiro para ajudar, a ideia é essa, ajudar a cobrar com qualidade e trazer recursos para a cidade, para construir mais UBS, para melhorar os hospitais, melhorar o salário dos servidores e assim por diante. Este é o propósito desta ideia, que a Lei Complementar 208/24 exige e impõe que metade deste recurso seja alocado no Caixa da Previdência para combater o déficit que lá é existente de muitos e muitos anos, a gente sabe disso. Então, essa proposta, ela vem de encontro aos interesses das finanças públicas, na eficiência, na qualidade do serviço público. Para concluir, senhor presidente. Para concluir. E não dizer, para concluir, e não dizer que vai penhorar o salário de A, B e C, porque crédito tributário não pode penhorar salário, isso é ilegal e não teria cabimento. São as considerações de encaminhamento e espero dentro em breve esse projeto ser aprovado. Muito obrigado, presidente. A área lá do perto do Pitamigo é 500 mil metros. Vale uma fortuna. O Kassab, quando era prefeito, deixou a dívida do clube do Tietê ali na Ponte das Bandeiras, estava anos e anos atrasado de IPTU. Tomou o clube. Simples assim. Ou seja, se o prefeito tiver procurador que trabalhe a favor do município, a coisa caminha. Só que sabemos que os procuradores é difícil, é uma classe difícil e que não consegue muito fazer a prefeitura receber aquilo que tem direito. Espero que esse projeto realmente tenha fundamento, como tem, para arrecadar para a prefeitura e pegar, principalmente, como o Edmilson falou, os grandes devedores. E banco não perdoa, banco não quer pequeno. Aliás, banco quer todos, né? A rede do banco é grande. É peixe pequeno, peixe grande, vem com tudo. E é isso aí. Então, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Favoráveis sim, os contrários não.
Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item terceiro. Secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 312-25. Altera dispositivo da lei 8.092/22, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação para servidores públicos municipais. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, Item quarto. senhor presidente, consignar meu voto favorável, não deu tempo de eu fazer o registro no voto eletrônico. Infelizmente, vamos estar atentos à votação. Eu estou esperando realmente, mas já foi fechada a votação. Mas fica consignado seu voto favorável. Item quarto. Primeira discussão e votação do projeto de lei 313-25. Estabelece o piso salarial profissional dos cargos e empregos públicos de auxiliar operacional, auxiliar de laboratório 3, estafeta 3 e operador de câmara escura 3. Altera dispositivo da lei 7.550/2017. Autora, Prefeitura. Informa a emenda modificativa de número 01, representada pela vereadora Fernanda Curti. O projeto foi rejeitado nas comissões. Não tem problema, você é minha Em discussão, projeto emenda modificativa de número 02, apresentada ao projeto em plenário pelos vereadores. Presidente. Professor Rômulo, Edmilson Pela Souza ordem, e senhor Janete Rocha Pietá. Sim, por favor. Em a discussão, leitura. tem a Eu gostaria palavra, que o senhor vereadora. lesse, por favor, a emenda, por favor. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigada. Não, primeiro eu tenho que terminar a fala. Aí vou deferir o pedido de Vossa Excelência, secretário para a leitura. Emenda modificativa em plenário número 2/2025 do projeto de lei 303/25. Justificativa. O gabinete do professor Ornelas apresenta a emenda modificativa número 125 do projeto de lei 303/25 para adequar o artigo 2º, que trata do piso salarial de cargos públicos específicos. Desse ao caput do artigo 2º do projeto de lei 303/25 a seguinte redação. Artigo 2º. Nos pisos salariais profissionais dos cargos e empregos públicos de auxiliar operacional, auxiliar de laboratório 3, estafeta 3 e operador de câmara escura 3, ficam fixado o valor de R$ 2.000. Desse ao artigo 3º do projeto de lei 313/25 a seguinte redação. Artigo 3º. Em decorrência do disposto no artigo 2º desta lei, os quadros de servidores públicos constantes do artigo 338 e 407-D, ambos da lei 7.550/17, passam a vigorar com as seguintes alterações. Senhor presidente. Não terminou? Auxiliar de laboratório 3, 2.000, auxiliar operacional 2.000, estafeta 3, 2.000, operador de câmara escura 2.000. Empregos de nível fundamental, empregos agente de manutenção geral 1, operacional R$ 2.000. Sala das sessões, 27 de agosto de 2025. Professor Rômulo Ornelas, vereador do PT. Bem, encerrada a discussão e votação. Senhor presidente, Primeiramente, a emenda Senhor presidente, para discutir. para discutir. Sim, senhor. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, é justa a readequação do piso. O que é injusto é como está sendo readequado. O projeto veio e quando a gente pega o salário de 2017 e traça o paralelo para 2025,
se nós utilizarmos o IPCA, que é o índice, inclusive, que o governo utiliza para correção de impostos, taxas, etc., aplicação sobre multas não pagas, nós teríamos aqui, na realidade, uma reposição de 62%. Com esse aumento proposto pelo governo, nós temos aqui um aumento de 24%, 27%. Nós somos favoráveis a que haja a readequação do piso, mas em valor efetivo. Por isso a emenda contemplaria melhor o projeto, porque eleva o valor do piso dessas categorias. Nós estamos falando de mais de 2.600 pessoas, mais de 2.600 servidores que seriam beneficiados. Seria mais justo, mais ajustado. A emenda é mais ajustada, mais correta, adequar a realidade do piso salarial desses funcionários. É interessante porque a municipalidade se utiliza de um índice para cobrar impostos, para regularizar, atualizar valores de tributos, mas utiliza esse mesmo índice para beneficiar a categoria, o servidor público. Parece, num primeiro momento, que o projeto quer entregar a justiça, mas, na realidade, não. Seria justo se, de fato, fizesse a readequação do piso, dando o aumento que efetivamente merece esses servidores públicos. Portanto, a emenda, senhores vereadores, seria mais ajustada a esses servidores. A aprovação dessa emenda seria mais adequada. Com todo respeito à proposta original, a emenda é mais ajustada, é mais justa e, aliás, parte de um princípio utilizado pelo próprio governo, quando quando faz os reajustes em cima da carga tributária. Portanto, seria muito interessante nós contemplarmos, de fato, vamos contemplar os servidores públicos se nós dermos um aumento real e não um aumento fake. Daqui 3 anos, os senhores vereadores estarão voltando aqui para votar novamente uma readequação de piso, porque vai se aplicar um reajuste salarial que, com 3 anos, eles vão voltar à situação que estão hoje. Seria mais justo, não só, e aí, aplicar daqui para frente, inclusive, o IPCA, para o reajuste dessa categoria. Daqui 3 anos, os senhores votarão novamente para readequar a situação desses servidores. É justo, então, que nós aprovássemos a emenda, como foi proposta aí pelo vereador Rômulo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar? Para discutir. Para discutir, tem a palavra. Para encaminhar. Caminhar? Discutir, que seja. Tem a palavra. Discutir, está discutindo. Vou discutir. Obrigado, senhor presidente. Não, eu não encerrei. Tem a palavra para discutir. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de falar, nós apresentamos uma emenda, esse projeto que nós estamos discutindo aqui é um projeto de autoria do prefeito, onde ele faz alterações salariais nas categorias de auxiliar operacional, auxiliar de laboratório 3, estafeta 3 e o operador de câmara escura 3. Então ele altera, porque na verdade esses profissionais eles estão recebendo menos que um salário mínimo, o que a legislação não permite. E fica muito feio para uma prefeitura do tamanho de Guarulhos pagar menos que o salário mínimo. E a proposta veio para cá para adequar isso. E, num primeiro momento, boa iniciativa, mandar para cá para adequar. Quando nós fomos ler, na verdade, não adequa este problema. Mantém, ele vai persistir, porque trabalha-se com o salário mínimo nacional. Para quem não sabe, nós temos o salário mínimo nacional, mas temos o salário do Estado. Em São Paulo, o Estado tem um salário mínimo, qualquer relação de trabalho no Estado, do Estado de São Paulo, tem um salário mínimo de R$ 1.804 aproximadamente. Então, ou seja, por que nós vamos alterar e vai persistir a ilegalidade e a irregularidade? Por isso que apresentamos uma emenda para alterar. A proposta que veio da Prefeitura coloca R$ 1.500 e poucos. Nós colocamos um valor já acima dos 1.800, por quê? Porque, na verdade, vai haver uma defasagem. Daqui a um tempo nós vamos ter que voltar a discutir. Por isso que nós estamos propondo, essa aqui é a emenda que apresentamos. Todos esses cargos, auxiliar de laboratórios, auxiliares operacionais e estafetos, poucos que tem na Prefeitura, são 14, o operador de câmara é 3, os operacionais, 2.553. Então, ou seja, são quase 3.000 famílias que poderiam ter uma boa notícia, mas que não vão ter,
porque, na verdade, está se fazendo algo, um remendo e não resolvendo o problema. Todos esses que eu falei aqui passarão pela nossa emenda a receber o valor mínimo de R$2.000. Eu pergunto aqui para vocês, para quem nos assiste, para quem está aqui na sessão, R$2.000 é um salário alto? Não é um salário alto, gente. R$2.000 é um salário pequeno, perto das funções que são desenvolvidas por esses trabalhadores. Eu vou dar um exemplo. Será que aqueles que estão propondo um salário de R$1.500 sabem o que o auxiliar operacional faz? Esses trabalhadores muitas vezes estão debaixo de sol, debaixo de chuva, para que a prefeitura faça as suas ações. Esses profissionais são profissionais que merecem efetivamente um reconhecimento. E como é que se dá esse reconhecimento? Através de um projeto de lei que já está aqui. Então eu apelo aos demais vereadores, sobretudo aqueles da base do prefeito, que a gente aprove a emenda. Vamos aprovar a emenda? Estamos falando aqui de uma emenda que vai ter um benefício direto para quase 3.000 famílias de servidores públicos. E mais, nós estamos discutindo aqui que esses trabalhadores tenham também, de tempos em tempos, essa recomposição, porque senão vai chegar mais para frente, vai estar abaixo de novo. Essa recomposição poderia já estar prevista aqui, inclusive. Nós poderíamos ter um item aqui já colocando especificamente, em caso de reajuste do salário mínimo, será adequado por decreto. É possível fazer. Por que não faz? Por que não estão fazendo? Hoje a reclamação geral foi aqui, olha, não tem dinheiro, mas agora há pouco a gente estava debatendo aqui, alguns vereadores da base estavam dizendo que com o projeto da venda da dívida vai arrecadar mais dinheiro, vai começar a investir. Se vocês acreditam nisso que falaram, vamos começar então, já que vai arrecadar mais, vamos começar a fazer distribuição de renda. Vamos colocar essa arrecadação a mais em quem trabalha no dia a dia para a cidade de Guarulhos, que são esses trabalhadores. Então, por isso que nós apresentamos uma emenda. Para quem está em casa entender, tem um projeto do governo, que é um valor de R$ 1.500, tem uma emenda apresentada por nós, pelos vereadores da oposição, onde coloca um valor de R$ 2.000 para esses trabalhadores. Teremos a votação daqui a pouco. Espero que prevaleça o bom senso aprovando a emenda. Obrigado. Para discutir, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Janete, para discutir. Eu quero me dirigir aqui agora aos servidores, e estou vendo aqui representante do sindicato. Realmente, durante a greve dos servidores, vários trabalhadores, como auxiliar operacional, nos procurou e deixou bem claro a vergonha de receberem menos que o salário mínimo. Agora, nós sabemos muito bem que é uma categoria que trabalha sol a sol e que executa na cidade um trabalho que muitas vezes nós não valorizamos. E aí, eu quero deixar bem claro para a categoria, e principalmente para o auxiliar operacional, porque o auxiliar de laboratório são 4, merecem, mas o auxiliar operacional são 2.563 trabalhadores. Merecem o nosso respeito. Merecem um salário, no mínimo, um pouco maior do que o salário mínimo que estabeleceu agora, no início de julho, o governador, que é 1.804. Não, eu quero que agora nós estamos falando aqui do município, nós estamos propondo um pouco a mais. Por que um pouco a mais? Exatamente, primeiro que esses trabalhadores há muito vêm vivendo essa situação de quase trabalho escravo, tendo em vista que ganhavam menos que o salário mínimo. Por isso, é um tema importante e dinheiro não vai faltar nessa prefeitura. Por quê? Pelo visto, muitas coisas vão ser terceirizadas para que o dinheiro chegue a galope.
Então, é muito importante que os trabalhadores recebam, no mínimo, 2.000. E aí eu pergunto, é muito 2.000? Vai ter dinheiro. Tenho absoluta certeza disso. E por isso nós pedimos aos vereadores que ouçam essa categoria, que ouçam os trabalhadores, que certamente está prestando atenção nessa votação. Porque essa votação, ela atinge familiares e, normalmente, esses trabalhadores moram na periferia, sem famílias numerosas e merecem o nosso respeito. Por isso, eu estou solicitando que a emenda seja aprovada. Dinheiro certamente vai ter. E dizendo, mas vocês não colocaram da onde a fonte? Nossa, nós discutimos anteriormente e já se disse que nós vamos conseguir arrecadar mais de 14 milhões. Vamos lá, olhem para os trabalhadores. E isso é relevante. E essa é uma discussão que atinge, e vocês sabem, e vocês convivem, e vocês ouviram durante a campanha e durante a greve do aumento, que foi de 2%, que da situação degradante desses funcionários. Por isso, nós solicitamos, ouça o nosso apelo, a categoria vai depois cobrar de você que não votou nenhum aumento que está um pouco maior do que o piso mínimo do Estado de São Paulo. Para discutir, presidente. Para discutir, tem a palavra. Bom, primeiro eu quero parabenizar o vereador Rômulo por apresentar essa emenda, os demais vereadores e a vereadora Janete por assinarem. Eu apresentei uma emenda que foi rejeitada na comissão, então, muito bom o vereador Rômulo reapresentar. E aí eu quero, correndo o risco de ser repetitiva, dizer para vocês um pouco do cálculo que a gente faz para comprovar que esse projeto, ele pode ser bom, pode parecer bom agora, mas na prática, o que vai acontecer é que daqui a 3 anos nós vamos estar debatendo isso novamente. A lei que estabelece esses cargos aqui, que foram lidos pelo vereador Laércio Sandes, em especial auxiliar operacional, que a maioria, nós estamos falando de 2.553 profissionais, a lei que estabeleceu esses cargos, ela é de 2017. Em 2017, o salário mínimo era de R$ 937. O salário mínimo hoje, em 2025, o salário mínimo federal, é R$ 1.518. O auxiliar operacional, que eu quero focar nesse, em que pese todos sejam importantes, mas considerando que esse é o maior contingente de trabalhadores, que trabalham 40 horas, em abril de 2017, eles tinham o salário de R$ 1.199,22. O auxiliar operacional hoje, antes da aprovação dessa lei, hoje, ele recebe R$ 1.492,72. Agora, se a gente pega o aumento do salário mínimo de 2017, que foi quando a lei publicou esses cargos, para 2025, nós tivemos um aumento de 62% do valor do salário mínimo nacional. Agora, o aumento que esses trabalhadores que lá atrás, em abril de 2017, recebeu R$ 1.199,22, o que eles acompanharam nesse tempo de 2017 para 2025, o crescimento deles foi apenas 24%, ou seja, muito abaixo do crescimento do valor do salário mínimo real, que foi de 62% dentro desse período. Aí, o vereador Severino lembrou muito bem que a prefeitura usa o IPCA para medir os seus impostos. Vocês sabem qual foi, vereador Alemão do Transporte, o aumento do IPCA de 2017 para 2025? Foi 51,9%. 51,9%. Ou seja, esses profissionais que tiveram reajuste nesse período histórico
foi só 24%, ou seja, menos da metade do aumento do IPCA. Horas, ninguém fez a conta? Nós fizemos. Por isso que nós estamos aqui dizendo o seguinte, nós vamos votar favorável ao projeto para readequar, mas estamos deixando nítido que ele é insuficiente, ele não resolve o problema de fato, ele maqueia o problema. E aqui eu quero me dirigir aos trabalhadores e trabalhadoras que estão aguardando por esse aumento, ele é injusto, tem que ser maior. Ele não acompanha o IPCA, não acompanha o aumento do salário mínimo, é muito inferior. Ou seja, esses profissionais que trabalham arduamente todos os dias na nossa cidade merecem um aumento justo e um aumento que não vai colocar eles mais na mesma situação que eles estão hoje. Ou seja, eu, vereadora Fernanda, a bancada do PT, bancada de oposição, nós não estamos aqui para maquiar nada. Por isso que estamos debatendo as emendas, por isso que estamos trazendo essa discussão para essa casa, porque não dá para a gente aprovar as coisas e depois de novo estar reparando os erros que o governo manda para essa casa. Não tem nenhum técnico que faça essas contas para o governo, vereador Maurício, antes deles mandarem os projetos para essa casa. Eu estou perguntando de onde sai o orçamento. Sabe de onde eu quero discutir o orçamento? Quando a gente conseguir colocar os critérios objetivos na lei de securitização. É nesses projetos que nós vamos debater. Nós vamos debater quando a gente verificar o que significou o aumento do ISS nessa cidade, que eu aposto com quem quiser. O que vai arrecadar é menos do que o que arrecadaria se cobrasse os grandes devedores dessa cidade. Então, de novo, punindo uma categoria que já contribui muito para o PIB nacional. Cerca de 30% do PIB é feito por quem está na área de comércio e serviço. Ou seja, a gente quer discutir a arrecadação da cidade, mas eu quero discutir arrecada para quê e arrecada para quem. Porque para os trabalhadores que estão recebendo menos de um salário mínimo, desculpa, essa galera está de fora do que a prefeitura está propondo aqui dentro. Não é um aumento real e estarei aqui dentro dessa casa debatendo quando a gente voltar. Escreve o que eu estou falando, vereador Maurício. Daqui a 3 anos, vereadora Karina, nós estaremos nessa casa debatendo novamente que mais de 2.000 servidores e servidoras, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 famílias estarão recebendo abaixo do salário mínimo. E essa marca é uma vergonha para a Prefeitura de Guarulhos, é uma vergonha para todo o poder público da nossa cidade. Obrigada, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra o vereador Rômulo. Senhor presidente, o projeto em questão, já foi aqui explicado exaustivamente, é proveniente do Executivo. A princípio, nós não somos contra, claro. Projeto que readequa a situação de alguns segmentos da administração pública. Qual que é o problema? Que nós apresentamos a emenda. Foi exatamente para adequar a realidade do salário mínimo que é vigente aqui no Estado de São Paulo. Já foi dito aqui, eu vou repetir, daqui a alguns anos, ou 3 anos, nós vamos estar aqui discutindo de novo que tem uma parcela de trabalhadores da administração pública da cidade de Guarulhos que ganha menos de um salário mínimo. Eu acho que nós não podemos concordar com isso. Então, a hora é agora de adequar, resolver o problema de adequação. Então, a gente espera a sensibilidade dos vereadores, os vereadores da base, que nós, da oposição, já estamos convencidos da importância disso aí, da importância de fazer uma adequação já de imediato, porque para que nós não passamos essa vergonha nacional, que Guarulhos é uma cidade que paga menos do que um salário mínimo aqui para os servidores municipais. Então, a ideia é essa. Eu queria que os vereadores, eu sei que é difícil, os vereadores ir contra a orientação do prefeito, mas seria importante os vereadores da base aí fazer uma reflexão
de estar pensando e adequando ao projeto essa emenda aí. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Para discutir. Senhor presidente, nobres vereadores, os discursos aqui da oposição quase me convencem. É um discurso bonito, é um discurso eloquente, mas nós temos que ter responsabilidade. Quando o nobre vereador apresenta uma emenda versando sobre o valor e alterando numericamente, ele precisa apresentar a base e a fonte orçamentária de onde sairá o recurso. Sob pena de nós estarmos aprovando uma emenda como essa daqui, ela se tornar inconstitucional e nós voltarmos ao status quo, ou seja, abaixo do mínimo. Isso não é responsável. Nós temos que ter legitimidade aqui como vereador, ter consciência de que nós poderemos estar prejudicando ainda mais aqueles que hoje estão, e eu concordo com isso, com um piso muito abaixo do que merecem. Quando a gente fala sobre a lei complementar aqui, sobre a sessão e o projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito, e nós falamos de 14 bilhões, e nós falamos que agora nós vamos ter recurso, acho que nós temos que estudar um pouquinho mais a legislação e a legislação federal. Porque a própria legislação federal, ela diz o seguinte, e ela estipula o gasto com essas cessões de crédito. Ou seja, ela elenca que 50% desse valor tem que ser destinado à Previdência. E os outros 50% do valor arrecadado com essa antecipação de crédito, ela deverá ser usada em obras e infraestrutura. Então, senhores vereadores, a gente não pode utilizar uma suposição de que agora teremos arrecadação para justificar uma emenda a um projeto de lei que é totalmente inconstitucional. Então, senhores vereadores, temos que ter essa responsabilidade. Muito obrigado. Encerrada Caminhar. a discussão. Vai caminhar, presidente. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 02, apresentada ao projeto em plenário. Vai caminhar. Tem a palavra para encaminhar. Senhor presidente, caros pares, eu não poderia deixar de me manifestar por conta de algumas falas que foi explanado anteriormente. Foi dito que nós estamos maquiando. Foi dito que nós estamos maquiando a realidade. Eu não estou aqui para maquiar nada. Nenhum de nós estamos aqui para maquiar. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu, vereadora Karina, vereador Daniel, houve uma emenda similar a essa que foi apresentada e lá também foi rejeitada. Uma proposta que propunha lá o valor próximo do salário mínimo estadual. E foi rejeitada, não é porque a gente quer rejeitar. Todo custeio, você precisa dizer qual é o recurso que vai ser alocado para pagar aquela conta. Isso é contabilidade pública pura. Fala-se muito em período de recomposição salarial aqui, do limite máximo de gasto público com folha de pagamento, que o vereador Severino sabe muito bem, foi secretário de Justiça na época do ex-prefeito Sebastião Almeida, o limite é 54%. Então, toda e qualquer realocação de gasto com funcionalismo é necessário haver uma compatibilidade de receita. Aí fala-se aqui de securitização para aumentar a receita pública, para que com isso nós possamos, em um momento futuro, rever o salário de todas as categorias e não somente essa. Então nós precisamos primeiro trazer o equilíbrio da receita. Não esqueçamos que ao longo desses tempos recentes, nós tivemos um achatamento na arrecadação da cidade por conta do próprio IPTU, que o ex-prefeito anterior deixou congelado. Ninguém tem coragem de enfrentar esse tema, eu enfrento, para justificar de que a arrecadação da cidade foi achatada e, com isso, aperta-se muito as prioridades públicas, especialmente aqueles que têm seus baixos salários.
Olha que o prefeito Lucas aqui assumiu perante o sindicato da categoria rever o salário destes servidores. Foi uma composição na greve dos últimos 2, 3 meses atrás e está sendo feito aqui hoje essa proposta onde nós estamos votando. Agora, melhorar mais que isso, nós precisamos dizer da onde que vem o dinheiro. Não adianta simplesmente aqui vir e jogar para a galera, não, eu proponho 3 mil reais. Tudo bem, mas cadê o dinheiro para pagar essa conta? É fácil. É fácil. Eu perguntei para a vereadora Janete, e de onde que vem a fonte de recurso? Não conseguiu me responder. Então, dessa situação, nós precisamos ser justos. Dai a César o que é de César. Nesse momento, a proposta que está sendo feita é aquela que é factível. Então, não é possível acolher a emenda dessa natureza, porque ela não vai ser possível ser executada. É tanto que lá na Comissão de Constituição e Justiça, uma outra emenda tal qual essa foi rejeitada por infringir, repito, a constitucionalidade. Então, por esta razão, os argumentos da minha natureza, o encaminhamento para a rejeição da emenda. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem a palavra, Fernando. Vereador Laércio Sandes, vereador que eu respeito muito nessa casa, mas eu gostaria de sugerir, vereador Laércio, ao vereador Geraldo Celestino, já pede para o governo preparar um novo projeto para o ano que vem. Sabe por quê? Eu fui lembrada ali pela minha assessoria que depois que o presidente Lula reassumiu a presidência do Brasil, o salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. E todos os anos das gestões do governo do presidente Lula, do governo do PT, o salário mínimo sobe acima da inflação. O ano que vem, presidente Martelo, o salário mínimo vai subir de novo acima da inflação. Isso significa que a informação que eu dei aqui anteriormente, que levaria 3 anos para a gente voltar a discutir essa lei, eu quero corrigir. Ano que vem, vereador Wellington Bezerra, nós vamos estar aqui discutindo de novo. Nós vamos estar aqui discutindo de novo. E está abaixo do mínimo paulista. Ou seja, se isso não é maquiagem, eu não sei qual é o nome disso. Então, eu acredito que, se for para a gente debater critérios técnicos, porque eu não tenho problema de fazer debate político, vereador Laércio, porque eu sou política. Eu estou aqui dentro dessa casa para fazer o debate político mesmo. Só que o debate que nós estamos fazendo aqui sobre essa lei, ele é político e ele é técnico. Porque eu apresentei aqui a conta que talvez o pessoal da Fazenda não fez, vereador Rafael Acosta. Eu fiz aqui a conta para essa casa que talvez, pelo volume de projetos, a CCJ não observou. Eu fiz a conta aqui de que o ano que vem, estou até aqui corrigindo o que eu mesma falei. Ano que vem nós vamos estar debatendo isso aqui. Então, vereador Geraldo, líder do governo, já pede para preparar mais um, porque esse que nós estamos aprovando aqui, ano que vem, após o aumento real do salário mínimo acima da inflação, que é um compromisso histórico do PT e do presidente Lula, que, aliás, durante os governos do PL, do Bolsonaro, não aumentaram o salário acima da inflação. O ano que vem nós vamos estar aqui debatendo isso de novo. Então, na prática, nós estamos aqui fazendo perfumaria, um negócio que vai valer um curto espaço de tempo, e daqui a pouco, o vereador Edmilson se prepara, vereador Edmilson, vereador Rômulo, vereadora Janete, nós vamos estar aqui debatendo isso de novo. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Para encaminhar. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não sei porque os vereadores... Está tranquilo, está favorável. Às 5h30, né? Hoje eu quero, inclusive, parabenizar aqui. A sessão está andando, o presidente está conduzindo. Quero, inclusive, aqui, presidente, dizer que essa forma do tempo já ser automático ali ajuda muito. Vamos nos adaptar, porque eu acho que depois não precisa nem ter para concluir, né? Que a gente já olha lá no relógio e tal. Então, quero parabenizar, presidente, porque ajuda a organizar a sessão, fica mais organizado e não fica o critério, pô, aquele falou mais, aquele falou para um ou para outro. Então, quero parabenizar pelo bom senso de Vossa Excelência de estabelecer esse recurso aí. Eu gostaria só de falar o seguinte, o vereador Daniel Alves, que eu respeito muito, que é advogado, ele veio aqui dizendo o seguinte, que nós estávamos apresentando uma emenda
e que nós temos que ter responsabilidade. Eu concordo, vereador, nós temos que ter responsabilidade, mas deveria ser do lado da oposição e do lado da situação também. Quando tirou o couro do povo de Guarulhos naquela votação para aumentar o imposto, eu poderia dizer, vereador, tem a responsabilidade, o povo não aguenta, não vamos subir tanto assim o imposto. Eu não disse isso. Por que eu não disse isso? Porque eu não acho que é questão de responsabilidade ou de irresponsabilidade, é visão política. A visão política é que tinha que dar mesmo uma esfregada boa para tirar mais dos impostos, e isso aconteceu. Segundo, o vereador disse o seguinte, que a nossa emenda é inconstitucional. Ela não é inconstitucional. Ela pode ser antirregimental, talvez, eu acho que não, talvez não é, mas inconstitucional ela não é. O parlamento pode promover adequações durante o período de votação, como já fizemos várias vezes. Vossa Excelência também fala que nós estamos falando de uma suposição. Nós não estamos aqui supondo nada. Convido Vossa Excelência, amanhã cedo, a gente liga, vamos ligar para três operacionais da Prefeitura. Vamos na casa de 3 operacionais amanhã. Ou tomar um café de manhã ou no final da tarde, quando ele retornar. E esses argumentos que vocês usam lá, Vossa Excelência disse que você nos ouviu e disse que, olha, parece, quase fui convencido pela oposição. E então vamos fazer o inverso? Vamos na casa de um trabalhador e dizer para ele por que ele tem que ganhar abaixo do mínimo. A gente fica lá e eu vou deixar só Vossa Excelência falar, para convencer ele a dizer, não, realmente, eu mereço ganhar menos que o salário mínimo. Se conseguir convencer, ótimo. Então, ou seja, nós não estamos aqui trabalhando com suposição de maneira nenhuma. A gente está trabalhando com os dados. Fora, foi dito aqui, também pelo meu colega, que eu respeito muito, o doutor Laércio Sandes, sobre a questão da fonte do recurso. Gente, eu não sei se eu sonhei, ou se foi real. Aqui nessa casa aprovou-se um projeto para aumentar a arrecadação. E o argumento foi o seguinte, não, precisa aumentar porque nós temos diversos projetos, programas e ações do governo que precisam de mais recursos. Eu estava achando que era para isso. Eu estava achando que esse aumento que vai ter de arrecadação, vai ter, não tenha dúvida, ou foi brincadeira? Ou nós votamos aqui e o prefeito vetou? Não, o prefeito sancionou. Então vai ter. Acabamos de discutir hoje, estão prometidos entrar no cofre milhões, bilhões de reais da securitização. Gente, o que vai fazer? Vai guardar esse dinheiro? Vai deixar guardado? Vai deixar na aplicação? Vamos usar aqui, ó. Então, eu acho que a fonte de recurso, ela existe. Eu posso falar de outras. Fontes de recursos, de ações que o governo faz, que poderia deixar de fazer. Vamos falar de publicidade? Vamos tirar de publicidade e pôr mais aqui? São opções de governo, que a gente pode tranquilamente discutir aqui. Ou de ações que se tenta fazer, onde tem o gasto público, que eu não vou entrar aqui no mérito se é bom ou se é ruim, mas governos e quem governa trabalha com prioridades. Se a prioridade fosse o servidor, nós não estaríamos nem discutindo aqui. Né, vereador? A gente não estaria nem apresentando emenda, porque é o seguinte, está se cumprindo um compromisso que o prefeito assumiu lá atrás de colocar pelo menos o salário mínimo. E vou dizer mais, o prefeito, no projeto anterior que a gente discutiu, o prefeito colocou que várias cidades fazem a securitização. Aí ele escreveu assim, como presidente prudente. Várias, como presidente prudente. Podia mandar mais, né? O que eu estou querendo dizer? Tem um exemplo e a gente usa aqui. Aí eu vou inverter. Será que lá em Presidente Prudente também paga menos que um salário mínimo? Nós estamos procurando um modelo, que a gente procure o melhor modelo, que a gente não procure o pior. Principalmente porque esses servidores são servidores que carregam a prefeitura nas costas, como já falei anteriormente. Digo para vocês, são quase 3 mil profissionais. O voto de vocês aqui é um voto que tem peso, aprova ou reprova. Mas na rua, esses servidores, quando encontrar vocês, eles vão perguntar, vereador, por que fizeste isso comigo? Ele vai te encontrar na feira, vereador Daniel, e vai falar assim, por que fizestes isso comigo? Então, ou seja, eu peço compreensão que a gente aprove a emenda. Vereador, peço auxílio do vereador também, vereador Daniel Santos, nos ajude nessa votação.
Vossa Excelência já ressuscitou o vereador Geleia? O que seria votar isso? Obrigado. Essa é boa. Gostei. Ressuscitou? Ressuscitou. Não, teve até o testemunho aqui, não teve? Estava quase morrendo, o Romildo assumiu. Bem, é encerrada a discussão e votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 02, apresentada ao projeto em plenário. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, o projeto. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Edmilson, é melhor na mão do que nada, né? Ô, Romulo. Ô, Romulo. Só faltou você, Romulo. Vai, Romulo, muda aí, pô. Encerrada a votação, aprovada. Para justificar, presidente. Para a ordem do dia. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Tem a palavra a vereadora Fernanda, para justificar. Pronto, tá. Bom, vou justificar meu voto. Que é isso? Precisa subir o salário, eu votei sim. E vou votar o ano que vem de novo, porque ano que vem nós vamos estar fazendo esse debate aqui de novo. Percebe? E aí eu me inscrevi aqui para justificar também, porque até quero agradecer ao vereador Daniel, fico feliz de quase lhe convencer, nós teremos ainda até 2028, certamente, vai que eu te convenço até lá a vir para a esquerda, ou pelo menos para a centro-esquerda. Mas eu quero trazer outros elementos aqui da folha de pagamento, vereador. O senhor estuda, mas não é o único. Uma galera que estuda. E aí, hoje, o que a prefeitura gasta com despesa de pessoal está em torno de 41%. Esse é o percentual. E essas informações, não estou tirando da minha cabeça, é do relatório de gestão fiscal, demonstrativo de despesa com pessoal, orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Isso aqui é informação da prefeitura. Aí, o limite máximo, sabe qual é, vereador Laércio Santos? Claro que o senhor sabe, o senhor é um vereador muito estudado. É 54%. O limite prudencial é 51%. O limite de alerta é 48,60%. Sabe o que isso significa? Tem margem, vereador Daniel, para subir o salário desse pessoal. Dentro da responsabilidade. E aqui é só o senhor pegar os documentos da própria prefeitura. Contra fatos não há argumentos. Está aqui. Ou seja, não vão subir mais o salário. Para que ano que vem a gente não volte a discutir isso aqui? Por escolha política, vereador Laércio Sandes. Porque margem para aumentar o salário tem, dentro do limite de gasto com despesa pessoal da própria prefeitura. E na hora do orçamento, nós vamos debater mais ainda esse limite, porque tem mais coisa para mexer aí no meio, vereador Edmilson, que certamente vai aumentar ainda mais
o limite, podendo reajustar o salário, não apenas para os servidores que nós estamos debatendo agora, vereador Severino, mas para todo o funcionalismo público. Ou seja, a única escolha política aqui é a escolha de não aumentar devidamente o salário desses servidores. Vou votar favorável. Votei favorável para que eles tenham o aumento desse ano, mas vou estar aqui junto contigo, vereador Daniel, ano que vem, debatendo essa matéria novamente. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Uma questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, quando um vereador, por algum motivo que seja, ele não vota num projeto, ele está presente no plenário, mas por algum motivo ele não vota naquele projeto, ele pode justificar? Não, se ele não votar, ele não pode justificar. Tem que ficar mais atento e votar na hora oportuna. Sim. Agora, o seu voto foi, na ata, consta como se votasse, votaria a favor. Foi Tá. isso? Tudo bem. Posso só concluir 30 segundos? Sim, pode concluir. Obrigado. Estou tentando responder a Vossa Excelência. Não, bela resposta e sou mais um vereador a me somar aqui de maneira positiva ao modo como a sessão está sendo conduzida. Obrigado. Muito importante que a casa fique mais produtiva. Mas, só para concluir, no item 3º, eu estava numa conversa com o líder de governo sobre o tema e ocorreu de eu não conseguir fazer a votação registrada no painel eletrônico. Portanto, ocorre, né, uma casa política, a gente às vezes nem sempre está 100% focado ali naquele momento da discussão, mas aconteceu, foi isso, então, só para justificar, porque é um item muito importante, né? Trata sobre o reajuste do VR e o VA para os servidores públicos, que, aliás, aumentou para R$ 1.241 o valor do VR, e também aumentou o VA, que é o Vale Alimentação, para essa categoria importante, que são os servidores públicos aqui da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Peço agora, por gentileza, a palavra pela liderança do PDT. Como todos os vereadores o admiram muito e querem ouvir Vossa Excelência se pronunciar pelo PDT, que é Esquerda. Centro-centro? Centro-esquerda. Centro-esquerda. Tem a palavra. É um brevemente, prazer senhor dar a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Martelo. Brevemente, é um recado político a essa casa, que é uma casa política, e um convite. Neste sábado, a partir das 9 horas, acontece o congresso do PDT aqui na Câmara Municipal. O plenário está reservado a partir das 9 horas da manhã. O congresso que vai tratar sobre a democracia, a igualdade e justiça, movimento sindical, a ação da mulher trabalhadora, que é a MT, a juventude. Vamos tratar sobre as diretrizes do PDT para 2026. Vem aí uma eleição nacional e estadual. Vamos votar para presidente da República, para governador, para deputado estadual, deputado federal. E é importante que os partidos políticos se organizem. O PDT estará presente aqui e todos os vereadores são convidados a participar. Aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor as ideias e propostas do PDT estão convidados. Nós estamos nos organizando, nos preparando para disputar a eleição de 2026 com propostas e principalmente com um compromisso de defender a democracia, o trabalho e a educação. Então, toda a casa política e toda a população de Guarulhos e a imprensa também convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, podemos tocar? Item 5º, secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 314-25. Altera dispositivo das leis 7.901, 7.902, 7.903, 7.904 e 7.905 de 2021, no que concerne aos cargos públicos de livre provimento em comissão de assessoramento. Autora, Prefeitura. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão e votação. Primeiramente, o substitutivo. Com a palavra... O senhor já encerrou, você colocou a votação, ela encaminha agora. Né? Só para encaminhar, senhor presidente. Tudo bem. A vereadora Janete tem a palavra para encaminhar. Vereadores e vereadoras, nós vamos ainda ter mais 2 sessões. E eu estou aqui desde 1 hora e não estou reclamando e vou ficar até a hora que terminar. Ponto. Esse projeto, eu quero deixar bem claro que é um projeto que cria cargos. Não, cria, amplia de 1.129 para 1.148 cargos. E
No projeto anterior, 2.000 era caro. E eu quero dizer que agora vai ter cargos ganhando aproximadamente 12.000. Barato? Né? Não vai criar nenhum problema. Quero dizer que vamos ter 410 cargos de assessor de gestão, 340 cargos de assessor de gabinete. Todos estão nervosos. Oh, calma. Eu posso falar ou não? Já que o presidente agora virou, temos mais? Posso? Tá bom, deixa eu. Então, aliás, cria um cargo de assessor especial. Quero deixar bem claro que eu vou votar não a esse projeto. Votei sim ao projeto de aumento próximo ao salário mínimo daqueles que trabalham, votei. Apesar de que nós tínhamos feito uma emenda melhor. Mas nesse aqui, eu quero marcar a minha posição. São salários enormes. Enormes. Aí vai dizer, não aumentou. Aumentou. Vai dizer, não criou muito cargos? Criou. E até cria uma figura que agora, cada secretário vai ter o seu assessor de gabinete. Não, já não existia formalmente. Olha, eu estou aqui com a galera, depois vocês se inscrevem para falar. Agora, o salário é maravilhoso, viu? Não é 2.000, não, é muito mais do que isso. Então, para isso tem fundo, e aí é uma vergonha, funcionalismo público, que os assessores que não são concursados, como você, Estafeta, aí 2.000 é muito. Agora, para os cargos de políticos, aí não existe. É o que você está falando é mentira. Mas você, funcionalismo público, sabe que é verdade. Não estou viajando nada. Eu estou ouvindo, me respeita e eu peço respeito. O senhor pode vir aqui e falar que discorda de maquiagem. Eu não uso maquiagem e estou com o ouvido muito bom para ouvi-lo. E sei quem é o senhor, tá bom? Então, meus amores, não se preocupe, nós vamos ter 3 sessões. Acabado essa, vai ter outra e mais outra. E nós estamos ganhando bem, é para isso mesmo. Então, eu quero claramente dizer que nós não podemos votar, eu não vou votar a favor desse projeto. Não vou. Podem dizer que eu não votei e todos os trabalhadores que não conseguiram sair de 1.500, votei no 1.500, mas queríamos mais. Isso não pode, mas para isso pode. Aí que eu digo, a responsabilidade para alguns se cobram e para outros não. Então, com todo carinho, amor e respeito, estou aqui dizendo que assessor político vale a pena votar sim, mas eu vou votar não, porque é um salário exorbitante em relação ao operacional que ganha pouco e trabalha muito mais. Era isso por enquanto, e lembre-se, eu não vou ficar fazendo tréplica nem réplica. Agora, eu tenho que deixar claro que a análise desse projeto eu fiz e tenho que expressar o meu profundo não. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereadora Fernanda. Eu me inscrevi para dialogar com a vereadora Janete e os demais vereadores e vereadoras, que é o seguinte, o projeto que cria cargo é a Lei 8.361 de 2025. Lei, inclusive, que agora há pouco nós votamos outro projeto de lei para remendar, porque já tinha um equívoco. Esse, vereador Gilvan, é o segundo equívoco dessa lei, que foi votada a toque de caixa, que muita gente não prestou atenção,
E esse projeto de lei 314, vereador Lamé, corrige uma das maiores barbaridades, porque é tão óbvio o que precisava ser feito, que é o seguinte: a prefeitura, nessa reorganização, criou cargos, é verdade, e o custo, Janete, anual dos cargos que foram criados, inclusive de subsecretário, vai custar anualmente cerca de 6 milhões para o orçamento público. Esse projeto aqui para readequar é porque lá atrás, naquela sessão fatídica que durou até 2h30 da madrugada, a prefeitura extinguiu alguns órgãos, criou novos, mas não fez a readequação de cargos. Ou seja, os órgãos que foram criados ficaram sem assessoria e sem chefia de gabinete, e os que foram extintos, as assessorias ficaram na nuvem, aguardando saber para onde iriam, vereador Pastor Adalberto. Ou seja, tinha diversos cargos que estavam, de forma objetiva, recebendo sem trabalhar, porque não estava alocado em nenhum órgão, porque a prefeitura e as comissões dessa casa que aprovaram esse projeto não observaram isso. Então, o projeto 314 é mais uma correção que está sendo feita na lei 8.361, porque é uma lei que tem uma série de erros. E eu perguntei anteriormente, e vou questionar mais uma vez: quem foi que escreveu isso? Quem apreciou nas comissões também não reparou isso, com todo respeito aos meus colegas vereadores e vereadoras? Então, o que cria cargo, Janete, já foi. O que cria cargo, inclusive, nós já votamos contra. Agora, é a readequação, e precisa readequar, porque esses servidores que estão na nuvem, sem serem adequados para outros órgãos, precisam ser realocados. Também porque não é admissível que haja órgãos nessa cidade que existam no papel, mas na prática são fantasmas, vereador Gilvan, porque não tem assessoria para tocar. Eu me lembro, vereador Geleia, acredito que o senhor não estava aqui na sessão, mas eu inclusive usei como exemplo o gabinete do vereador Geraldo Celestino. Imaginem vocês, o vereador Geraldo, seu Luiz da Sede, só ele no mandato, sem nenhum assessor. O mandato funciona? Óbvio que não. Hoje nós temos órgãos, desde que essa lei foi criada, que eles são fantasmas, porque não tem assessoria para fazer funcionar. Então, eu gostaria de pedir aqui, para meus pares da oposição, para a gente readequar, e não para atender o interesse do governo, para atender o interesse público, porque eu tenho certeza que a população guarulhense, vereador Geraldo Celestino, não quer que exista órgãos que não funcionem, porque não tem assessoria. Porque o prefeito, vereadora Karina, errou na hora de mandar o projeto para essa casa. E essa casa, na ânsia de votar tudo para sair de recesso, aprovou. Então, vereador Geraldo Celestino, quero inclusive parabenizar a Vossa Excelência, que com muita humildade tem aqui acolhido as denúncias que a oposição faz em relação aos equívocos dos projetos do Executivo e tem encaminhado. Então, isso aqui é mais uma correção de um projeto mal feito que a prefeitura mandou para essa casa, toque de caixa, e foi votado sem ser apreciado. Agora eu apreciei e vou votar favorável, porque o interesse público não pode ser prejudicado por quem faz as coisas às pressas de forma atrapalhada. Então, aqui quero deixar registrado que vou votar favorável. Obrigada, presidente. Bem, encerrada a discussão, em votação, primeiramente, o substitutivo. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminados para o voto eletrônico.
Vamos votar. Guto. Certo. Bem, encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 6º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 315/25. Estabelece a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo aos ocupantes dos cargos ou empregos públicos de agente de serviço de saúde e necrópsia, técnicos de saúde e necrópsia e ajudante de necrópsia 3. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 7º. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 15/2025. Rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos referente ao exercício financeiro de 2023. Autora, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Consulto a Casa do Presidente do projeto de objeto de deliberação. Pela ordem, presidente. Solicito os senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem. Para discutir, vereador. Caminhar. Tem a palavra. O Maurício tem a palavra. Vai caminhar. Para encaminhar, presidente. Eu venho aqui encaminhar. Encaminhar, discutir, como queira, o tempo é o mesmo. Pode Eu utilizar. Só quero colocar discutir. realmente, né, para votação, essa questão, quando for para votação, lembrando, né, que essa conta ela está sendo encaminhada aqui para rejeição, mas através do Tribunal de Contas do Estado ela foi aprovada. E lembrando que é o órgão, né, de controle externo e fiscal de responsabilidade que faz justamente o levantamento dessas questões. Então eu venho aqui alertar isso aos nobres colegas por ter feito parte da gestão passada e me sinto parte disso, porque em 2023 eu fiz parte desse governo e tenho certeza que essas contas elas foram aprovadas, vistas pelo Tribunal de Contas e revistas, por isso que o relator deu como certa a conta e aprovada. Então, eu queria alertar aos nobres colegas que pudessem observar isso, como essa conta foi aprovada pelo Tribunal de Contas, e levassem isso em consideração. Obrigado. Fala, Geleia. Bem, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É sim, gente. Sim. Deliberação. Essa aí é para enterrar o curso, não? Sim. Aí, eu já fiz uma fala para depois o senhor encerrar. Tá? Então você não vai. Eu dou lá Não, já apareceram. O prefeito mandou até o parecer pronto.
Não, mas aquele é o parecer da Finanças e Orçamento criando o projeto. Não tem o parecer da Constituição ainda. O Lars não deu. Eles vão voltar em outro dia. Não, mas... O que ele mandou foi da Finanças. Tá? Bem, já tudo certo? Bem, encerrada a votação, consideradas as comissões. Tendo em vista que a deliberação deste item 7º encaminhado ao projeto para as comissões, assim como ainda não haver parecer e os demais itens já foram votados, dou por encerrada a presente sessão e ficam prejudicadas as demais convocações para o dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde. Muito bem, terminada, portanto, aqui a sessão ordinária e extraordinária, né? A gente vai colocar aqui para você um resumo do que foi votado, com muita calma, com muita tranquilidade, para que a gente possa entender direitinho tudo que foi colocado aqui, tudo que foi votado aqui, apreciado aqui pelos vereadores nesta tarde de hoje. Bom, a gente começou às 2 da tarde com a sessão ordinária, né, 46ª, e foram apenas deliberados itens no grande expediente. Os que foram deliberados no grande expediente foram apenas requerimentos de informação, aliás, foram 17 requerimentos de informação deliberados no grande expediente, e na ordem do dia havia lá 5 itens, mais um estava sem parecer, então 4 ali tinham condições de serem votados. 2 deles em primeira discussão e votação, e esses projetos acabaram passando. O projeto que estava para ser discutido e votado em segundo turno, segunda discussão e votação, portanto, para o projeto que inclui no calendário oficial da cidade o Dia de Tradições de Raízes e Matrizes Africanas, de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, foi aprovado e agora segue lá para a sanção ao veto do prefeito, para que o prefeito possa analisar. Também foi aprovado, na ordem do dia da sessão ordinária, o relatório final da SEI dos Aterros. Você acompanhou aqui as nossas reportagens, os nossos boletins sobre a SEI dos Aterros. O relatório foi produzido, foi colocado aqui para votação em plenário e isto aconteceu. Depois, começamos uma sessão extraordinária e aí eram 7 itens na ordem do dia, sendo 6 deles aí da Prefeitura. Como eu tinha colocado aqui logo no início e nos boletins aqui da casa também, eram itens aí, projetos referentes mais a reestruturações administrativas, cargos, salários, como você pode acompanhar aqui pelos debates, pisos de alguns cargos específicos, enfim, os vereadores aqui falaram, alguém querendo acima do salário mínimo, outros no valor do salário mínimo, o projeto que passou com emenda, sem emenda, enfim. Então você acompanhou direitinho aqui a votação desses projetos, referentes aí a reestruturações administrativas, a cargos e salários de algumas carreiras de servidores municipais. Desses 7 itens, 2 foram apenas deliberados, né, bom a gente colocar aqui, e 4 deles foram votados aí em primeira discussão e votação. E o último item, que não é da Prefeitura, mas sim é produzido aqui pela Comissão de Finanças e Orçamento, refere-se aí à avaliação das contas do exercício financeiro de 2023 do Poder Executivo. Esse projeto, portanto, ele foi apenas deliberado e agora ele vai ser analisado aí pelos vereadores e deve retornar aí na pauta das próximas sessões, depois de ser analisado aí pelas comissões, que também vão emitir parecer para que esse projeto possa voltar aqui, e aí os vereadores vão decidir se as contas serão aprovadas ou serão rejeitadas. Este, portanto, o resumo do que aconteceu nesta tarde, mas eu convido você a continuar com a gente acompanhando a nossa programação na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito obrigado, até a próxima.